Olá, povo do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, também estendido para os estudantes do curso técnico de Nutrição e Dietética e para qualquer estudante de qualquer curso técnico da área de saúde que deseja aproveitar, deseja, por algum motivo, profissional ou não, estudante ou não, aprofundar seus conhecimentos sobre nutrição e dietética. Hoje nós vamos para a segunda parte da temática água, que a gente começou a estudar na videoaula 12, e hoje na videoaula 13 nós vamos estudar a segunda parte. Na videoaula anterior, nós nos centramos nas funções da água. São metabólicas, depuradoras, digestivas, defesas, reguladoras cardiovasculares. Vimos por alto, quando houver uma desidratação, como essas funções podem ser perturbadas, e também lembramos, e volto a lembrar, que é necessário, como uma base, como um estudo preliminar para entender melhor essas funções e o módulo todo de água na nutrição, visitar o compartimento de líquidos orgânicos, aulas essas trabalhadas no curso de Fisiologia Humana. Então, o compartimento de líquidos orgânicos lá da Fisiologia é um pré-requisito para essa aula. Bem, hoje nós vamos para a aula número 13, a segunda parte sobre água, e nós vamos discutir as diversas formas de classificar as águas. Então, essas formas, quanto à salinidade, ela pode ser salgada, doce ou salobra. Quanto à presença, a quantidade de minerais, elas podem ser naturais ou natural, como queira, mineral, mineralizada. Quanto à localização dessas águas, elas podem ser superficiais ou subterrâneas. Podem ser, se há purificação, ela é chamada de purificada, e pode ser destilada, bidestilada ou desonizada. Alguns autores acrescentam também a ozonizada, nós vamos ver por quê, que alguns acrescentam, mas outros não. E ainda quanto à possibilidade de uso da água, ela pode ser potável, contaminada ou poluída. Então vamos começar com a primeira parte da classificação, que é quanto à salinidade. Se a salinidade da água tiver mais de 30 partes por mil de sais minerais, de salinidade, nós temos o que a gente chama de água salgada, é água presente nos oceanos, nos mares e eventualmente em algumas lagoas que têm contato direto com o oceano, e que por conta de algum aspecto natural, a água do oceano é que invade a lagoa e não a lagoa ela é aquelas lagoas que são nutridas por oceanos, que também são lagoas salgadas. Bem, então como a principal sal é o cloreto de sódio, então o sabor dela é salgado. Pode ser muito salgado se é uma região que tem muito cloreto de sódio. Pode ser salgado, mas nem tanto se tiver menos, mas de uma maneira geral, para ser salina, ela tem que ter mais de 30 partes de salinidade por 1000 partes. Essa água ela é importante para a vida, não só a vida humana, como para a vida de vários ecossistemas. E para a vida humana ela oferece alimentos, frutos do mar, tem daí. Ela oferece oxigênio, apesar das grandes florestas contribuírem com a oxigenação do planeta. O plâncton aí existente nos mares que é o grande pulmão, é o que é o responsável pelo oxigênio. Também a umidificação influencia no clima, então tem várias funções aí, Fornece sal para a gente utilizar aí, a maior parte do sal aí, cloreto de sódio retirado daí. Agora, para consumi-la como água in natura, ingeri-la não funciona. Há uma sobrecarga muito grande de sais, que o rim não conseguiria regular isso iria complicar e desequilibrar o nosso meio interno, gerando a doença e a morte. Então, para consumir essa água, precisa fazer um processo que é muito complicado e caro, que é tirar o sal, dessalinização da água. Alguns falam, não, a gente tira o sal fácil, coloca numa plataforma, pega uma água mais salgada possível, coloca numa plataforma no próprio solo, deixa o sol bater ali, num lugar que bata sol quase o tempo todo, vai evaporar aquilo, depois com o ancinho a gente recolhe, ensaca, manda para a indústria cristalizar, refinar, tirar as impurezas, acrescentar iodo, como no caso do Brasil, ou outra coisa qualquer, e está ali pronto. Isso é simples para dessalinização, para obter o sal, que a gente usa o sal de cozinha. Mas para a
evaporar, conseguir captar água evaporada, armazenar, isso não é fácil, é muito caro. Então só poucos países esses que não têm acesso à água como deveria, água doce, e aí lança a mão, principalmente se tiverem dinheiro ou uma empresa por trás financiando isso, uma instituição, né, uma empresa, uma instituição que pode fazer parte da água consumida, retirada por dessalinização. No resto do planeta, apesar dessa água de salina corresponder a 97,5% da água do planeta. Aqui a gente está incluindo também a água salobra, que é um percentual muito pequeno, o grosso é a água salgada mesmo. E aí lembrar que o planeta é constituído de 71% de água e 97,5% é essa água salgada, incluindo aí a salobra, mas mais uma vez a salobra tem um percentual muito pequeno aí, muito pequeno, muito ínfimo, apesar dessa quantidade toda, ela é útil para várias outras coisas. Agora, consumir água ainda é mais barato, mais prático consumir água doce. E a água doce tem esse nome, é a água das cascatas, cachoeiras, rios, riachos, córregos e de muitas lagoas que têm contato com os rios. Essa água doce, ela tem esse nome não porque o sabor é doce, é que ela tem menos de meio, não é 5 não, menos de meio partes de salinidade por mil. Então é muito baixa, então ela é inodora, incolor e insípida, mas é chamada de doce por conta dessa baixia, dessa redução aí. Ela corresponde a 2,5% de toda a água e ela também inclui aí as águas subterrâneas, não é só essas que eu citei aí, também pode incluir águas subterrâneas que estão localizadas no subsolo, em aquíferos, geralmente entre rochas, em espaços vazios entre rochas aí. Muito bem, essa água, quando ela tem cor, ou passa a ter odor, ou passa a ter sabor, perdão, ela está contaminada, poluída, ou foi a indústria alimentícia que fez alguma coisa para vender como saborizada, né, com notas de frutas cítricas, mas na natureza, quando ela não está incolor, quando ela não está insípida nem inodora, alguma coisa ou contaminou ou poluiu, né? Porque a poluída ela não tem nenhuma dessas propriedades aí. Bem, essa água, geralmente, a água que vem aí dos rios, riachos, ele vem do subsolo, através de fontes que jorram, como fossem fístulas ou torneiras, às vezes mina pelas pedras, às vezes saem jatos, né? Dependendo aí da força, do interior da terra, e aí formam os rios, cascatas, cachoeiras, eventualmente lagoas, riachos, e depois eles desaguam no mar. Bem, como esses rios vão limpando o solo, pegando sais minerais e desaguam no mar, nos oceanos, e os oceanos não desaguam para lugar nenhum, eles vão reservando aqueles sais, enquanto que nos rios e riachos e outros, esses sais estão diluídos, mas nos oceanos só vai recebendo, né? Então, quem é o grande provedor da água e dos sais do oceano é o próprio rios, riachos, ou seja, a água doce das superfícies que drenam para o oceano, mas a água da chuva. Já das águas superficiais doces é a água pluvial, né, a água da chuva, mais as nascentes que saem do subsolo. Então, apesar deles extraírem sais do subsolo, geralmente ele vai e drena isso tudo lá para o oceano, e o oceano é que fica com grande salinidade, que a salinidade dessas águas aí, como eu falei, é menos de meio parte por mil. Já a água dos pântanos, dos mangues, de manguezais, é uma água chamada salobra. É uma água que tem meia parte de salinidade por mil até 30 partes, porque acima de 30 ela já é considerada salgada e abaixo de meio é considerada doce. Também, independente de você conseguir tirar as partículas, geralmente ela é cheia de pedaços de animais, pedaços de plantas, pedaços de madeira. Apesar de você poder limpar isso, ela não é própria para o consumo, você também teria que fazer uma dessalinização, porque a quantidade, mesmo que seja 0,5 partes por mil, a quantidade de cloreto de sódio, de outros de sais,
é tamanha e o rim não aguenta isso, e o indivíduo vai ter um desequilíbrio maior, um desequilíbrio também, tal como a da água salgada. Então, se não houver dessalinização, o consumo a gente deve centrar aqui. E ela está dentro da, está embutida numa participação muito pequena, nos 97,5% da água, de toda a água que a gente tem no planeta, e os 2,5% seriam dessas águas subterrâneas e superficiais doces. Lembrando mais uma vez que o planeta corresponde a 71% de água, coberto de água. Bem, então vimos aqui a salgada, doce e salobra. Vamos agora partir para águas superficiais e subterrâneas, já que a gente está toda hora falando nelas, vamos ver se seria uma água superficial e água subterrânea. Então, uma água superficial é que corre nos rios, nos mares, no oceano, nos mangues, né? Nas lagoas, nos riachos, que correm na superfície da Terra. E aí pode ser salgada, doce ou salobra. Muito bem. E as subterrâneas? Estão no subsolo. Absorve a água da chuva, e essa água do subsolo é muito importante para nutrir os vegetais através das raízes. Ela eventualmente pode ser usada quando você não tem água superficial, você pode fazer um poço artesiano e aí tirar essa água. Bem, esses poços artesianos, eles precisam ter uma orientação para fazer. Precisa saber se o solo está poluído ou contaminado e se existe esgoto ou fossas, existem sumidouros, onde passa os esgotos. Você precisa saber qual a distância correta da perfuração. Então, existem várias normas para se perfurar um poço artesiano e puxar a água. Quando se puxa essa água, apesar de seguir-se todas essas normas, às vezes os sinais os lençóis freáticos podem estar infectados ou contaminados. Então essa água não contaminados, ou poluídos. Então, dependendo do agente infeccioso que ali está contaminando ou do agente poluidor, essa água não pode ser para consumo de espécie nenhuma. Às vezes para molhar plantas, molhar jardim, lavar um quintal, lavar um carro, alguma coisa assim, ainda é possível. E se ela for adequada, após uma análise da água, ela pode ser usada também para o consumo por ser potável, mas ela precisa de uma análise. Primeiro, para ter grande chance desse poço a gente poder usar essa água, a gente tem que seguir as normas técnicas para perfurar num solo que aparentemente não está poluído nem contaminado e com uma distância adequada de fossas, sumidouros e esgoto, balões, né? Esse tipo de coisa. E mesmo assim vai ter que se avaliar a água depois da perfuração. Perfeito, então. E as águas subterrâneas também estão, em sua grande maioria, em aquíferos, lençóis freáticos, entre espaços de rochas. E aí essa geralmente é a mais protegida. O problema é que essas águas são muito caras, a perfuração para a retirada dessas águas. São águas doces né? Mas é muito difícil conseguir chegar. Às vezes nós temos umas entradas naturais que permitem a gente chegar até elas, mas de uma maneira geral é muito complicada. Fazer o poço artesiano já gasta dinheiro, mas é uma água subterrânea, mas fora desses aquíferos. Agora, atingir os aquíferos ela é complicada, mas às vezes é uma solução usada aí para a obtenção de água para algumas regiões do planeta. Bem, essas águas aqui elas vão dar origem às águas naturais ou minerais. É uma outra subdivisão. Já vimos aqui salgada, doce e salobra. Salgada, doce e salobra. Já vimos as superficiais, né? São todas essas. E as subterrâneas. Agora vamos ver as naturais e as minerais. As águas naturais são aquelas águas que não têm sais minerais em grande profusão. Tipos específicos de sais minerais, né? Em grande profusão. Então, ela é uma água doce natural. Agora, as águas minerais
são consideradas minerais com os seguintes pré-requisitos: que ela tenha concentração de um ou mais sal específico, que aqui quem regula isso é a Anvisa, mas é baseado em normas técnicas de várias partes do mundo, e que esta quantidade seja suficiente para usarem como um complemento terapêutico, como para prevenir determinadas patologias com aqueles sais ou com aquele sal, ou para ajudar a tratar. Vamos pegar a água ferruginosa. Você pode ter ferro na água natural, uma quantidade ínfima, que o consumo daquilo não traz nenhum impacto para os seres de uma maneira geral. Porém, as águas minerais ferruginosas são aquelas que têm ferro numa quantidade X capaz de prevenir em pessoas com predisposição a uma anemia ferropriva, capaz de prevenir ou atenuar o surgimento da anemia ferropriva se você fizer consumo frequente daquilo. Ou até para ajudar na anemia já pré-existente. Então, se a quantidade de ferro numa água, cujo principal metal ali é o ferro, não é suficiente para prevenir nada e nem para tratar nada, ela não é considerada mineral. Beleza? E aí as águas minerais, elas são classificadas de acordo com o tipo de mineral que tem ela. Então tem cálcio, bicarbonato, magnésio, lítio, selênio, cloreto de sódio, né? Quando ela tem, não chega a ser uma água salobra nem água salgada, mas quando ela tem uma quantidade de cloreto de sódio predominante ali, né? Que não chega a ser mais de meia parte por mil, mas é uma quantidade grande, e que resolve ou previne quando você tem uma necessidade de cloreto de sódio, você consumi-la, ela é uma água mineral. Agora, então, existem aí uns padrões que são seguidos no mundo inteiro, né, que verificou que aquela água ela é mineral por conta dos benefícios, né, que ela pode trazer para o indivíduo. Agora, existe também algumas águas que são chamadas de minerais, mas que elas não têm a quantidade de minerais estipulada pela Anvisa ou estipulada por órgãos internacionais. Mas elas são chamadas de oligominerais, é um subtipo de mineral. Essas oligominerais é quando ela tem mineral mais do que normalmente tem um ou mais tipo de mineral, mas que não está dentro dos critérios mínimos para chamá-la de mineral. Ela passa de ser puramente uma água natural e passa a ser uma mineral do tipo oligomineral quando existiu algum trabalho mostrando que ela foi eficiente para prevenir, minimizar ou tratar, mesmo que coadjuvantemente, mesmo como uma terapia complementar, alguma patologia que aquele mineral resolveu, tá? Não é assim, Deus, estava hipoidratado, bebeu água e melhorou. Não, que o mineral, aí ela é considerada mineral, mas como ela foge, se ela não está dentro dos critérios para aquele mineral na Anvisa ou em outros países, ela é chamada de água mineral, oligomineral, assim como tem a alcalina, etc., tem a oligomineral. Bem, o tipo de terapia complementar que utiliza águas minerais para prevenção de doenças, minimizar determinados transtornos ou para cura, mesmo como elemento complementar, é o crenoclimatismo ou hidroclimatismo, que é o tratamento preventivo curativo através das águas minerais, agora comprovadamente medicamentosa em ação conjunta aí com o clima,
né? Então também tem algumas que fazem ajuda, que as fontes de águas minerais, vai com um clima mais satisfatório, um clima bacana lá, e aí dá né, faz uma ação total do clima, do ar, mais as águas minerais, e aí ela é chamada de crenoclimatismo ou hidroclimatismo. Agora, quando é somente o tratamento com águas minerais, que é preventivo, que é para atenuar, que é para curar, mesmo sendo complementar, é a crenologia, o estudo, e aí a crenoterapia. Tá? Aí você não está usando o clima, o ar, o ambiente para o tratamento. Mas isso tudo tem que ser com comprovação científica e senão não está valendo. Por isso que aqueles que têm minerais abaixo do que foi comprovado pela ciência, mas que foi comprovado que naquela cidade, naquela fonte, aquela água realmente melhorou alguma questão ali, pelo mineral ali, ela é chamada de óleo mineral, mas está dentro da classificação das minerais. Bem, as águas minerais, ela também, para ser considerada mineral, ela não pode estar poluída nem contaminada. E geralmente a gente consegue elas perfurando os lençóis freáticos, e aí atinge o lençol freático que tem um predomínio de uma água com um dado tipo de sal mineral, ou através de fontes, né? As mesmas fontes que dão água para os rios, lagos, cascatas, né? Elas também podem brotar da terra ou entre as pedras e aí ser de natureza mineral. Aí vai ser analisado, e achou uma fonte aqui, tá saindo. Aí analisa, primeiro se está contaminada ou poluída, não está nem contaminada nem poluída. Então nós vamos ver se ela é natural ou mineral, dependendo do tipo de sais que ela tem dentro dela e que são sais que estão numa quantidade comprovada ali para o tratamento. Bem, o cuidado que a gente tem que ter, lembrar que a água nem sempre ela trata só repor aquilo que lhe falta. Tem anemia ferropriva, então vou dar uma água ferruginosa. Não, ela também pode servir o tratamento para, por exemplo, para situações que não é a falta daquele íon que está trazendo a situação, mas que minimiza. Por exemplo, uma pessoa com gastrite, uma gastrite leve, ela vai ser bem beneficiada tomando água mineral alcalina, bicarbonatada. Uma pessoa que tem diarreia, ela tomar uma água bicarbonatada, também a gente perde muito bicarbonato pela água. Então, uma água bicarbonatada, uma água rica em cloreto, com pessoas que têm vômitos, né? Também é uma água que melhora o indivíduo. Então, não é só situações ligadas a repor o mineral que está faltando, que está trazendo transtorno para o indivíduo. Não, pode ser também indiretamente, né? Mas usou um mineral que estava alto numa quantidade. Você pode dar bicarbonato numa quantidade que não alcaliniza nada, que não trata nada, que não depõe nada. E aí ela não, apesar de estar alta, ela não é considerada mineral. Ainda, e também tem o outro lado da moeda, também temos efeitos adversos. Por exemplo, uma pessoa que controla mal sua pressão arterial e é hipertensa, ela deve evitar tomar águas minerais que tenham uma grande concentração de cloreto de sódio. É claro que ela não é salobra nem salgada, mas ela não deve tomar água que tem uma concentração menor de sódio ou que nem tenha sódio, né? Assim como pessoas que têm uma intolerância ao lítio, fazem diarreia ao lítio, não pode tomar uma água rica em lítio. Então também tem que ter esse cuidado. Outra coisa importante, bebês, todos os recém-nascidos, não importa se fazem uso de seio materno ou não, eles não devem consumir água mineral pelo menos até os 4 meses. Porque mesmo que não seja uma água do tipo salgada ou salobra, os excessos de minerais podem, o rim do bebê, que ainda tem menos néfron do que funcionante do que os rins de crianças mais velhas, pode não aguentar aquela exposição à água, e aí quanto mais rica for em minerais, ou num dado mineral, às vezes é num só, mas é riquíssimo, a água tiver, pior é porque você pode produzir uma intoxicação no bebê. Então até 4 meses, nada de água mineral para o bebê. Beleza? Agora a gente também considera a água mineral, as águas quando sai nas fontes
ou quando você retira da terra, ela está a mais de 25 graus, naturalmente, são as fontes termais, e elas também têm finalidades aí terapêuticas. Então ela também é considerada, mesmo que ela não tenha uma quantidade, geralmente elas têm, mas mesmo que elas não tenham uma quantidade de minerais que a catalogue como água mineral, ou que a catalogue, em situações que a catalogue como óleo mineral, né? Se ela é termal, existem as termoterapias para doenças articulares, doenças de pele, enfim, para impactos psicológicos, comprovadamente, como uma terapia complementar, fontes termais, e aí elas são chamadas de águas minerais, assim como também a radiação. Muitas dessas águas minerais, elas têm radiações, e aí tem vários graus de radiações, tem algumas que são sazonais, às vezes a mesma fonte tem um nível de radiação, outra não, outra tem uma radiação menor, outra maior, e essas radiações são benéficas também para o corpo humano, não é uma quantidade radioativa que produza lesão no corpo humano, então elas também são chamadas de minerais, elas também trazem, né? Então a gente já está concluindo que uma água mineral, ela tem que ter você pode usá-la de forma apenas dietética, mas ela tem uma ação, ela está sempre ligada a uma ação terapêutica, que é curativa, ajudando a outras formas de terapias tradicionais a curar o indivíduo, ou minimizando os transtornos até que essas terapias curem, as terapias tradicionais, ou prevenindo algumas situações. As águas minerais sempre estão ligadas ao tratamento para ela ser considerada mineral. E ela não pode estar, seja ela qual for, contaminada nem poluída, porque senão ela perde o caráter de mineral, tá? Essas águas minerais, existem algumas pessoas, alguns textos, que falam que, de uma maneira geral, nós não devemos tomar mais do que 8 copos de 200 ml a 240 ml, né, por dia. No máximo 8 copos de 200 e 240 ml. Mas isso não tem suporte científico, né? Pelo menos de peso, para limitar a esse consumo das águas minerais, é claro, quem é adulto. E tem que ter mais ideia do perfil do paciente e a concentração de que tipo de mineral que ele está tomando ali e que tipo de paciente está consumindo. Por exemplo, a gente pode consumir 8 copos de água mineral rica em cloreto de sódio, água mineral, né? Que muito boa para quem tem deficiência de cloreto, de sal, para hipotenso, mas se eu sou hipertenso, eu não vou aguentar isso. Então aquilo, né, eu devo até evitar de tomá-la, se tomar um copinho, né? Então, mas de uma maneira geral existe essa discussão de que em torno de 8 copos seria o limite, copos de 200 a 240 ml seria o limite para adultos. E menos crianças com menos de 4 meses, ninguém deve fazer consumo de água mineral. E, para fechar, 2 últimas informações. Há também tratamento de patologias cutâneas. Não precisa ser só função sistêmica, para situações sistêmicas. Se há um sal que minimiza alguma enfermidade cutânea ao expor aquilo, e isso for comprovado, aquela água também é considerada água mineral, né? Então, estamos aí com o que... e por fim, há algumas águas minerais que são gasosas. Essas são ricas em CO2. E essa água gasosa, ela é útil, ela é muito eficiente para limpar botões gustativos e favorecer a percepção do sabor. Então, numa pessoa idosa que já tem uma diminuição do funcionamento dos botões gustativos, precisa de sabores mais marcados, certos sabores mais marcados para sentir o sabor, se ele consumir alimento, sempre lavando a boca, né? Basta beber, não precisa bochechar e jogar fora. Beber uma água mineral gasosa, as bolhas de gás limpam os botões gustativos e vão recuperar
parcialmente, mas vão melhorar a sensibilidade do paladar. Por isso que pessoas que tomam vinho junto com refeições, todas as vezes que pega a taça de vinho para bebericar, ela bebe água com gás, não adianta água sem gás, água com gás, que as bolinhas vão ali limpar os botões gustativos e aí vai aumentar a sensibilidade ao sabor do vinho. Né? Agora, ela também, a água, quando você está enjoado, né, por exemplo, tá no carro, não estava com seu medicamento para enjoo, se você consumir água com gás, ela tem uma ação, as bolhas de gás têm uma ação de diminuir a ação dos centros do vômito sobre o estômago. Dá uma estabilizada ali. O estômago, quando a gente vai vomitar, ele vira como se fosse um relógio de areia, uma ampulheta, ele se contrai. Então, quando ele vai se contrair, ele pode dar uma minimizada e a pessoa não vomitar, ou até, em muitos casos, diminuir o enjoo. Então, é uma possibilidade. Existem medicamentos mais eficazes, mas se você tem uma água com gás, ou está num lugar que não tem medicamento nenhum e está enjoado, uma água com gás dá uma aliviada nessas náuseas aí. Então, a água gasosa, mesmo que seja pobre em outros gases, seja pobre em outros minerais, a água gasosa natural, que é rica em gás carbônico, se a quantidade de gás ali favorece essa limpeza dos botões gustativos, que é útil, né, para o velhinho. O provador de vinho também, mas aí não é uma doença, né? Aí está aproveitando da situação, mas para o velhinho, ou para pessoas que têm uma hipovitaminose A, situações em que diminui a sensação palatável por conta do botão gustativo, ou de nervos ligados ao botão gustativo, ele dá uma melhorada, e também, ou se ele melhora também a náusea, reduz a náusea, mesmo que ele não tenha uma riqueza em sais, ela já é considerada uma água mineral gasosa. Agora, a água mineralizada. O que é uma água mineralizada? No Brasil isso é um absurdo, porque a gente tem fontes de águas minerais. É claro que tem algumas áreas do país com maior concentração de diversidades e números de fontes, mas tem água mineral aí para dar e vender. Então, mas existe água mineralizada, que você pegar uma água comum, natural, uma água doce, natural, e acrescentá-la ou enriquecê-la, né? Fazer uma água crescida ou enriquecida, né? Lembrando lá da nossos módulos de introduções, do que é alimento enriquecido e alimento acrescido. Então coloca íons, certos tipos de íons que ela não tem, então ela foi acrescida, ou ela foi enriquecida por um íon que ela tinha, mas não servia para tratar, e ele coloca. Então, é uma água, nesse caso, mineralizada, muito usada e consumida por países que não têm suas fontes naturais, fontes de água mineral. Então, ela é mineralizada. Como também gaseificar uma água natural de forma artificial também é mineralizá-la. Apesar de que tem algumas águas que realmente são minerais e que algumas indústrias gaseificam artificialmente, mas todas as vezes, tanto a mineral quanto a mineralizada, se é mineralizada, ela tem que estar lá acrescida ou enriquecida, dependendo da situação, com sais. Então ela não é uma mineral verdadeira, é uma está substituindo, né, a mineral. Ela tem as mesmas funções da mineral, mas ela não faz de uma fonte natural aí da Terra. E ela pode ser também uma mineral realmente, mas que foi gaseificada artificialmente, e a gente tem que colocar que foi gaseificada artificialmente, né? Assim como podemos gaseificar sem águas naturais, sem nenhum. Por exemplo, os refrigerantes, né, que são gaseificados, com água gaseificada, ela ficou ali uma água mineralizada. Ela é considerada mineralizada se a quantidade de gás de um refrigerante, por exemplo, você toma um refrigerante tipo cola gaseificado, aquela garrafinha foi suficiente para minimizar a náusea que você estava tendo ali, porque foi sacudido aí no ônibus, no barco. Se foi, e aquela água era uma natural, que foi gaseificada, ela passa a ser
não deixa de ser, apesar de muitas das vezes não vem isso escrito, só vem escrito que é gaseificado artificial, ela passa a ser chamada de mineralizada, né? Ela poderia ser classificada aqui como mineralizada. Agora, se elas gasificam, mas não traz nenhuma vantagem terapêutica, aí ela é apenas uma natural modificada, né? Com um gás aí. Perfeito? Então já vimos aqui as divisões entre salgada, doce, salobra, naturais, mineral e mineralizada, superficiais e subterrâneas. Na nossa próxima videoaula, vamos continuar com a classificação das águas, agora falar em purificada, potável, contaminada e poluída. Então, até lá. Estou aguardando vocês.